Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre o primeiro livro que foi sorteado na TBA-JAR. Para quem está na dúvida de como funciona a minha TBA-JAR, eu vou deixar o vídeo das metas para 2015 aqui embaixo. Ela é um pouquinho diferente do TBA-JAR, que a gente coloca praticamente todos os nossos livros não lidos. A minha é de metas, então vou deixar aqui embaixo o vídeo, caso alguém ainda não tenha visto. Então o primeiro livro sorteado foi O Trem Noturno para Lisboa, do Pascal Messier, que na verdade é um pseudônimo. O nome do autor deste livro é Peter Bieri, que é um autor suíço. Bom, eu estava muito curiosa para ler este livro há um bom tempo, por causa da sua sinopse. Ele fala sobre um professor que fica fascinado por algumas palavras em um livro que ele acaba encontrando em português. Ele não sabe falar português, mas ele é um filólogo, ele é um estudioso de línguas, então ele sabe falar várias línguas. E através desse livro, das coisas que ele acaba lendo neste livro, uma pessoa lê para ele fica interessado e fascinado pelo português e resolve ir atrás do escritor deste livro que mora em Portugal. Então ele sai da Suíça para Portugal, numa viagem num trem noturno para Lisboa especificamente, mas eu tô falando de uma forma bem superficial, porque na verdade os motivos que o levam a empreender essa jornada são muito maiores do que simplesmente o fascínio por um livro. Eu me interesso por histórias assim, por histórias que têm autores marcantes, especialmente Desde a Sombra do Vento, que é um dos meus livros favoritos da vida. Então assim que eu li a sinopse deste livro, não tive como não ficar fascinada. Mas é como eu falei, esse professor já é um homem mais velho, então ele tem vários motivos, é meio que uma crise existencial que ele realmente passa para ele empreender essa jornada de autoconhecimento para Lisboa. Então, este livro especificamente é um livro extremamente reflexivo, é um livro muito filosófico, ele é mais um livro filosófico do que qualquer outra coisa. Então, apesar de ter lá essa história, esse professor indo para Lisboa, tentando se acostumar à sua vida nova em Lisboa e aprender a falar português, ele também, ao mesmo tempo, lê o livro deste escritor que ele ficou fascinado, que é o Prado. E diferente da Sombra do Vento, que a gente não consegue ler o livro junto com Daniel Semperi, aqui a gente consegue ler o livro junto com um personagem. E este livro é basicamente um livro de filosofia. Então ele vai falar sobre várias coisas da existência, sobre religião, ele vai fazer várias reflexões sobre a religião, sobre os seres humanos. É um livro muito introspectivo. Ele vai falar especialmente sobre as nossas experiências em várias fases de nossas vidas. Então esse autor, o Prado, esse autor, o Prado, ele era um filósofo, ele era um doutor que era bem filósofo. Inclusive, o autor deste livro, Trem Noturno para Lisboa, é um filósofo. Então eu acho que isso enriqueceu bastante o livro, porque ele colocou aqui neste romance muito do que ele pensava, imagino. Então é interessante porque a gente vê os apontamentos do Prado ao longo de toda a sua vida, ao longo de sua adolescência até a sua fase mais adulta. Ao mesmo tempo que isso vai acontecendo, o Gregórios vai tentando descobrir mais sobre a vida de Prado, então ele vai investigar e vai entrevistar e conversar sobre várias pessoas que o conheceram pessoalmente ao longo de sua vida, porque o escritor já está morto, isso não é nenhum spoiler, porque isso é dito logo bem no começo. Eu sempre achava uma coisa meio esquisita quando ele ia conversar com alguém, sabe? Porque ele tava lá conversando e as pessoas começavam a contar absolutamente tudo que ele queria saber com detalhes, e eu acho isso meio esquisito. Mas enfim, talvez fosse possível, não sei. Esse fascínio que o personagem tem é até passado um pouco para o leitor, que a gente também tem proximidade com a obra do Prado. À medida que o Gregórios vai lendo, a gente também vai lendo. E realmente são pensamentos bem pertinentes, são pensamentos interessantes, que você pode não concordar com tudo, você pode concordar em parte. Mas é um livro muito introspectivo, então ele vai falar sobre várias experiências da vida, sobre o autoconhecimento, sobre a forma como nós tentamos controlar nossas vidas, sobre o que nós conhecemos das pessoas que nos rodeiam, sobre as nossas expectativas em relação a essas pessoas, sobre sentimentos de um modo geral. Então é um livro bem profundo, é um livro que você deve ler devagar, não é um livro que você vai ler de uma vez só. Inclusive eu nem recomendaria um livro que você lesse de uma vez só, porque ele é um livro para você ler pensando e refletindo sobre a vida. E esses questionamentos e apontamentos do Prado são bem interessantes. Então realmente esse autor que o Gregórios investiga, ele causa certo magnetismo. Eu pensei ao comprar o livro que seria mais um suspense, assim, o que aconteceu com esse escritor, bem A Sombra do Vento, sabe? E ele não é, ele é um livro completamente diferente, ele é um livro de filosofia. O Gregórios, que é o personagem, vai entrar nessas reflexões com o Prado. Então o Prado vai refletir sobre coisas de sua vida e ao mesmo tempo fazer o personagem refletir sobre essas coisas. Então o autor usa diversos artifícios para que isso aconteça. Por exemplo, a viagem noturna num trem, então uma viagem longa, que ele poderia ter de avião, mas não foi, porque é uma viagem de autoconhecimento. Então também tem muitas caminhadas, uma tentativa de você se conhecer internamente, conhecer o seu papel e o seu lugar no mundo. Ao mesmo tempo, a vida desse Prado se passou boa parte, assim, a parte mais agitada da vida dele foi durante a ditadura de Salazar em Portugal. Então eu até fiquei bem curiosa em relação a esse período histórico, não tem como não ficar curiosa lendo o livro.
E daí eu quero ler outras coisas relacionadas a isso. Eu me dei conta que um livro que eu quero muito ler, que é do Antônio Tabucchi, o Afirma Pereira, se passa durante essa ditadura de Salazar. Então eu fiquei ainda mais curiosa para ler este outro livro. Então assim, em suma, é um livro muito rico em conteúdo. É um livro que eu gostei, não exatamente pelo que eu achava que eu fosse gostar, porque a história dele não foi o que me cativou exatamente. É simplesmente um personagem pesquisando sobre um autor. Ele não puxa muito pro lado do suspense, eu diria que não puxa quase nada, mas enfim. Se você quiser encarar dessa maneira, talvez você possa. As partes mais preciosas desse livro, as partes mais interessantes e as partes que realmente valem a pena são as partes sobre as reflexões gerais sobre a vida. E por isso eu marquei tantos post-its nele. Eu poderia abrir aqui este livro para vocês em qualquer um desses post-its e teria alguma coisa muito interessante a ser dita. Então eu vou dar uma ideia para vocês, tá? Pois é este o sentido de uma despedida na verdadeira e plena acepção da palavra. Que duas pessoas, antes de se deixarem, se entendam sobre como se viram e como compreenderam uma a outra. Então aqui ele está falando na sua visão sobre como deve ser uma despedida. Isso aqui é uma parte do livro do Prado que a gente vai lendo ao longo do livro. Livro dentro do livro. E despedida no sentido geral, assim, despedida de, sei lá, um amigo, término de relacionamento, morte. Então esse é um exemplo das reflexões que o livro vai trazer. Deixa eu ver outra aqui. Como se não por meio da desilusão iríamos descobrir o que esperamos e desejamos? E onde encontrar um momento de autoconhecimento, se não precisamente a partir dessa descoberta? Como alguém poderia ter clareza acerca de si próprio sem a desilusão? Eu acho que é uma coisa bem interessante a se pensar, né? Então ele fala como se a desilusão fosse uma coisa essencial na nossa vida, como se nós devêssemos ansiar por uma desilusão para ter um momento de autoconhecimento e entender quem nós somos, o que nós desejamos, o que realmente é interessante. Esses são apenas alguns dos exemplos de coisas que você vai poder ler e pensar ao longo do livro, e esses apontamentos, esses escritos de Prado têm a ver com a sua própria vida, e é interessante a forma como ele vai mudando de opinião em relação a algumas coisas, como ele defende algumas coisas que nem ele próprio aplica em sua vida. Então é um livro que eu realmente gostei, não pelos motivos que eu achava, mas foi um livro que me surpreendeu em um modo diferente e que eu recomendo para quem gosta e curte esse tipo de leitura, porque não é um livro que vai agradar a todos, você precisa estar disposto a lê-lo, disposto a uma reflexão, a algo mais filosófico na sua vida, né? E não é uma leitura simplesmente para fazer e se distrair, é algo mais para se pensar. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu particularmente gostei muito do primeiro livro que eu peguei na TBA Jar. Penso que foi uma ótima ideia eu ter feito esse jarrinho mesmo, porque eu acho que eu não ia pegar esse livro nem tão cedo para ler. Existe um filme baseado neste livro, que é com Jeremy Irons. Eu vou assistir esse filme e provavelmente, se a coluna Filmes do Mês der certo, eu falo sobre ele pra vocês um pouquinho mais à frente. Eu já fiz o sorteio do segundo livro da TBA Jar, vou deixar aqui embaixo. Eu filmei e coloquei no meu Instagram, porque eu fiz esse sorteio à noite, de madrugada, e não fazia sentido gravar um vídeo só pra isso, então eu coloquei no Instagram. Quem tiver curiosidade em saber qual será o próximo livro, é só dar uma olhadinha aqui embaixo. E eu também vou fazer resenha em vídeo desse livro. Eu pretendo fazer resenha em vídeo de todos os livros que eu tirar nesse jarrinho de livros ali. É isso, beijo enorme pra todo mundo que assistiu e até a próxima.